IAG apresenta Esperança para a Vida. Bondoso Deus, bondoso Pai que nos aos céus está, viemos à sua presença neste momento, em primeiro lugar para agradecer pela saúde que o Senhor nos proporciona. Queremos também pedir perdão dos nossos pecados, temos cometido muitas falhas. Neste momento, Senhor, nós vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Pedimos com que o Senhor possa nos dirigir, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Saudações maranáticas a todos que nos acompanham neste que é o vosso canal IAG Moçambique. Queremos dar as boas-vindas de forma especial aos que estão neste programa Esperança para a Vida. Programa este de estudo semanal da lição da Escola Sabatina, onde todas as semanas nos encontramos aqui neste programa para mais uma vez estudarmos as Sagradas Escrituras de Deus. Contamos com a presença do nosso irmão Edson Machane. Irmão Edson, seja muito bem-vindo. Pode saudar os irmãos que nos acompanham do outro lado. Saudações a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade que me dá de poder estar junto aqui para poder comentar sobre a lição número 4. E espero que Deus nos acompanhe. Amém. Finalmente, depois de termos tido o convite para a lição do estudo de Êxodo e não deu certo, finalmente deu certo. Está preparado? Espero que esteja de fato preparado para trazer aqui boas contribuições que irão enriquecer o conhecimento sobre este tema de hoje. Amém. Da mesma forma, estendemos as mesmas saudações, as boas-vindas para o nosso irmão Vitor Nhaxem. Irmão Vitor, seja bem-vindo. É uma honra estar aqui consigo. Pode saudar os irmãos que nos acompanham do outro lado. Saudações, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Vamos ao estudo da lição. Ok. Está preparado para esta lição maravilhosa? Preparado. Amém. Então, queremos desde já convidar a todos para que possam subscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, comentar esta lição e compartilhar com os demais, principalmente compartilhar aquilo que são as vossas opiniões sobre a mesma lição. Estamos na lição número 4, que tem como tema o conflito por trás de todos os conflitos. Nós, quando analisamos este livro de Josué, do qual nós vamos extrair lições de fé, encontramos que, em alguns momentos, encontramos confrontos, guerras, que são liderados pelo próprio Deus, usando o seu povo para batalhar. Mas aqui nos trazem a proposta do conflito por trás de todos os conflitos. Mas nós iremos ler Josué capítulo 10, versículo 14, e depois vamos poder dizer qual será este conflito por detrás de todos os conflitos. No livro de Josué encontramos o verso para memorizar. Capítulo 10, versículo 14. Diz o seguinte: E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, quando o Senhor atendeu a voz de um homem, pois o Senhor batalhava por Israel. Encontramos aqui uma mensagem poderosa e incrível, que Deus ouviu as orações de um homem e atendeu as mesmas orações. Por quê? Porque esse homem foi dado a garantia de que Deus é que batalhava por eles. Então, nós encontramos aqui o conflito por detrás de todos os conflitos. Qual seria este conflito por detrás de todos os conflitos que Deus batalha por nós? O que nós podemos dizer? Nós estamos envoltos a uma sociedade, nos dias atuais, que, permitam-nos usar a expressão, está de pernas para o ar. Nós presenciamos coisas terríveis e, pelo que podemos perceber, não há lei, não há governo que consegue estabelecer a ordem. E o que nos faz pensar, particularmente faz-me pensar que o conflito da moralidade, pelo menos no que diz respeito à moralidade, é um conflito espiritual. O conflito por detrás de todos os conflitos que existem em toda a Terra é um conflito espiritual que se repercute na nossa vida cotidiana. Eu também vou fazer o uso das mesmas palavras, dizer que o conflito por detrás de todos os conflitos é o conflito espiritual. O conflito entre Cristo e Satanás. O próprio verso áureo de Josué 10, 14 termina dizendo: porque o Senhor lutava por Israel. Isso para dizer que nos conflitos que nós vemos, Josué lutando contra os povos inimigos, estava lá o Senhor lutando. Mas a pergunta é, qual era o inimigo pelo qual o Senhor lutava contra ele?
Era um inimigo também espiritual, em primeira mão. Então, a lição vai, de fato, nos fazer entender que existe um conflito espiritual, além dos conflitos visíveis que nós temos vindo. Amém, amém. Então, vamos ver o título, né, do Senhor quando Ele vem lutar por nós. Porque aqui nós vamos ter que harmonizar o caráter de Deus, de um Deus de amor, com um Deus guerreiro, um Deus que entra em guerras e luta para livrar o seu povo. O príncipe do exército do Senhor. Quando lemos aqui em Josué capítulo 5, versículo 13 até 15, encontramos aqui uma mensagem muito interessante. Josué 5, versículo 13 até 15. Diz o seguinte: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu-lhe ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Respondeu-lhe o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ok? Então, que contexto nós podemos encontrar aqui nestes textos antes da própria conquista de Canaã? Qual era o contexto e quem é esse príncipe do exército do Senhor que apareceu a Josué? Para entendermos o contexto sobre a conquista de Canaã, nós precisamos entender em que situação se encontrava Josué, junto com o povo. Josué estava, de fato, perante o Rio Jordão, não é? Para fazer a travessia do Rio Jordão. Agora, sendo assim, conseguia ele ver as muralhas que os cananeus lá possuíam, que demonstravam, em algum momento, sua proeminência militar. Então, sendo assim, Josué tinha um desafio extremamente grande de ver quais é que seriam as estratégias para poder vencer aquele povo, porque Deus já havia dado essa promessa de que ele iria conquistar a terra prometida ao seu pai Abraão. Sendo assim, Josué não ousou ir por si mesmo, mas ele preferiu antes buscar ao Senhor em oração. Eu gostaria que junto nós pudéssemos ler o livro Patriarcas e Profetas, página 353, no terceiro parágrafo, que diz assim: submeter Jericó era considerado por Josué o primeiro passo na conquista de Canaã. Mas já antes de tudo procurou certeza de guia divina, e esta lhe foi concedida. Retirando-se do acampamento a fim de meditar e orar, para que o Deus de Israel fosse adiante do seu povo, viu um guerreiro armado de grande estatura e presença imponente, que tinha na mão uma espada nua. Então, na verdade, a aparição deste ser angelical em resposta à busca de Deus, à busca do Senhor para saber de que maneira poderia conquistar o inimigo que se encontrava na sua frente. Então, ali aparece um anjo. Então, esse anjo declara a sua identidade. De que maneira o anjo declara a sua identidade? Após a pergunta que Josué fez: estás tu por nós ou contra nós? Então, sendo assim, o anjo, ao responder, ao dar a sua resposta, não satisfez a pergunta da maneira como Josué havia dito, mas disse que era o príncipe que vem em nome do Senhor. Agora, sendo assim, o que é que denuncia a identidade deste ser angelical? É, na verdade, as palavras que nós encontramos aqui nos versos 14, quando diz assim, nos versos 15, quando diz assim: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Afinal de contas, o anjo, ao dizer essas palavras, já, vamos assim dizer, dá a entender qual é a sua identidade. Nós vamos encontrar isso no livro Patriarcas e Profetas, na página 356, que diz assim: a intimação de Josué, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos, deu a esta resposta: venho agora como príncipe do Senhor. A mesma ordem dada a Moisés em Horebe: descalça os sapatos aos teus pés, porque o lugar
em que estás é santo, revelou o verdadeiro caráter do estranho misterioso. Era Cristo, o exaltado ser, que estava em pé diante do chefe de Israel. Então nós vemos que o que denuncia a identidade deste ser são as mesmas palavras que ele trouxe quando esteve diante da sarça ardente. Então nós temos a resposta direta aqui. O príncipe do exército do Senhor é Cristo Jesus. Não obstante, se formos a perceber, se não me passa a memória, foi João, ele teve uma visão e quando foi para ser revelado, ele prostrou-se a adorar o anjo que estava diante dele. E o anjo disse o quê? Não faças isso. Adora somente a quem? Ao Senhor, a Deus, para entendermos que a adoração cabe somente a Deus. Então, se este príncipe do exército do Senhor aceitou ser adorado, definitivamente é Deus, neste caso, a pessoa de Jesus Cristo, como assim é conhecido no Novo Testamento. Há algo muito interessante aí, quando o irmão Edson avançava para aquilo que era a condição do próprio povo. Nós vamos ver que Israel saiu de Egito em direção a Canaã, não como um povo guerreiro, um povo de luta, porque quem lutou sempre por Israel foi o próprio Deus. Eles saíram como um povo que não conhecia nenhuma estratégia de luta, não é? Mas nós vimos que por causa da desobediência, tiveram que já se envolver em guerras ou travar guerras contra outras nações, mas que se tivessem sido fiéis, não teria sido necessário com que eles lutassem. Quando lemos o livro de Josué, capítulo 6, versículo 1, nos diz que Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía, ninguém entrava. Então encontramos aqui que era uma condição meio difícil, não é? E tendo em conta que a condição do povo, de ser um povo que não estava habilitado para a luta, supostamente o povo estava em desvantagem. Mas nós vimos aqui que quando o homem se submete àquilo que é a vontade de Deus, Deus aparece para socorrer a este homem. E conforme já haviam avançado os irmãos sobre a identidade desse homem, só queria que lêssemos também o livro de Isaías 37:16 para ficar mais claro, não é, sobre a identidade deste homem. Isaías 37, versículo 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás sentado acima dos querubins, só tu és o Deus de todos os reis da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Então fica mais claro que realmente o que já se avançou aqui sobre a identidade do príncipe do exército do Senhor é uma referência clara a Jesus Cristo, que ele é o nosso Deus, não é? Então é isso que nós encontramos aqui. Mas o autor vai também abordar a questão que o irmão Edson já avançava aqui, sobre a resposta, não é, que o príncipe dos exércitos do Senhor dá a Josué. Quando Josué vai trazendo aquela questão se o príncipe estava do lado de Josué, do seu povo, ou contra Josué e do seu povo. Mas a questão central que o autor diz que devemos olhar aqui, a questão não é se o príncipe estava do lado de Josué, mas sim se Josué estava do lado do príncipe. O que significa que nos nossos dias, nessa batalha, neste conflito por detrás de todos os conflitos, que nós já dissemos aqui, é o grande conflito, a batalha entre o bem e o mal, Cristo e Satanás. O mais importante é se nós estamos do lado de Cristo. Não é se Cristo está do nosso lado. Porque Ele, por ter nos criado, por nos amar, Ele sempre está disposto a estar do nosso lado. Mas a questão é o nosso posicionamento diante deste conflito. De que lado tu e eu estamos? Então, isso é que vai determinar se estaremos do lado que vai nos conceder a salvação ou do lado que vai nos conceder a perdição. Agora, o que nós podemos dizer acerca desta lição? Se temos mais algum subsídio que podemos dar a esta lição? Mateus capítulo 7, versos 20, diz que pelos frutos nós somos conhecidos. De que lado nós realmente estamos? Talvez essa pergunta devesse ser feita para o lado mais profundo do nosso coração, da nossa consciência.
de que lado realmente nós estamos. Se estamos do lado do Senhor, pelos frutos nós somos conhecidos. Os frutos, neste caso, seriam os frutos do Espírito Santo, descritos em Gálatas, capítulo 5. Por outro lado, se não estamos do lado do Senhor, nós já sabemos, quem não está com o Senhor, espalha. Então, há que nós pensarmos muito bem nas nossas atitudes. Se calhar gostava de ir um pouco mais profundo para aquelas conversas do dia a dia. Será que as conversas que nós costumamos ter, elas nos fazem, mostram que realmente estamos do lado do Senhor? Será que nós somos aquela árvore plantada junto a ribeiros que não se ajunta a fofocas, a árvore plantada junto a ribeiros que não difama com a língua? Então, há que pensar, há que refletirmos bastante. Será que estamos do lado do Senhor? Em algum momento podemos pensar que, uma vez que estamos a falar sobre estar do lado do Senhor, podemos falar de uma forma muito abrangente. Estamos do lado do Senhor porque vamos à igreja, porque supostamente guardamos os 10 mandamentos, supostamente guardamos o sábado como deve ser, mas e as nossas conversas? As nossas conversas. Gostaria que, antes do irmão Edson intervir, que ele colocar uma questão e ele vai poder também nos ajudar nessa questão. Porque quando olhamos para a atitude de Josué, o que nos chama a atenção é que Josué, quando questiona de que lado o príncipe do exército estava, ele, quando se revela, ele toma o posicionamento que nós devemos seguir hoje em dia, não é? Quando nós olhamos para Josué, logo que recebeu a resposta de em nenhum dos dois, mas venho agora como chefe do exército do Senhor. Quando ele ouviu essa questão de que esse mensageiro era o chefe ou o príncipe do exército do Senhor, nós vimos a postura que Josué tomou. O que ele fez? Prostrou-se em reverência. Agora, o que podemos aprender sobre a liderança espiritual ao ver que Josué precisou primeiro se submeter a Deus antes de conduzir a Israel nesta batalha? Eu acho que é uma questão muito interessante, porque todos nós, na verdade, sejamos líderes, assim como membros leigos, temos tido desafios na nossa caminhada cristã. Então, sendo assim, sempre iremos ter noção da grandeza dos grandes desafios que estão na nossa frente. E esses desafios são muitas das vezes colocados mesmo pelo inimigo invisível. Então, o livro de Efésios, capítulo 6, nos dá a entender que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os principados e também os anjos das trevas. Então, fica bem claro que para nós podermos sair vitoriosos, não podemos usar o nosso poder. Então, a semelhança de Josué, nós devemos tirar uma lição muito importante, que, em primeiro lugar, ao termos noção da grandeza do nosso inimigo, devemos sentir a necessidade de buscar o Senhor, porque Ele é o único que pode nos fazer vencer nessa batalha. Agora, eu acho que, assim como foi feita a questão, como líderes, qual é que deve ser o nosso posicionamento? Sempre buscar ao Senhor, antes de tomar qualquer passo. Deve ser o nosso primeiro ato. Há um texto que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos, que está no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9. O irmão Edson aqui já avançava que nós, conforme o Efésio diz, estamos numa batalha, não contra a carne, não é? Mas contra os seres espirituais. Chama a falar de Satanás, assim como dos seus anjos. Mas, quando olhamos para esse exemplo de Josué, neste conflito, em Provérbios 16, versículo 9, diz que o coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aqui havia uma cooperação entre Josué, como líder, que Deus confiou ao seu povo, e o seu Deus. De tal forma que, quando Deus falou, Josué não foi questionar muito. Ele conseguiu ouvir, como ovelha de Deus, conseguiu ouvir a voz do seu pastor e reconhecer que estava diante do seu Deus. Por quê? Porque ele não endurecia o seu coração. Era um homem que mantinha uma comunhão exemplar que nós precisamos manter hoje em dia com seu Deus. De tal forma que, quando Deus se manifestar,
seja através de uma outra pessoa, seja através de um anjo, seja através de uma outra situação. Não teremos dificuldades em reconhecer que estamos diante da presença do nosso Deus. Assim como Josué não teve essa dificuldade quando o homem se identificou sendo o príncipe do exército do Senhor. E a lição nos diz que houve uma guerra no céu, porque nós estamos a falar aqui do conflito por detrás de todos os conflitos. Agora, onde é que este conflito começou? Claramente, é a lição da segunda-feira que nos mostra que houve uma guerra no céu. O que nós podemos dizer sobre este conflito? Quem são as pessoas envolvidas e o que é que esse conflito tem a ver conosco hoje, nos nossos dias atuais? Essa questão nos leva diretamente ao livro de Apocalipse, capítulo 12. Eu quero convidar os irmãos a lermos aqui. E a propósito, ao lermos o Apocalipse, o irmão vai nos explicar se essa guerra que houve no céu. Muitos, quando você diz que houve uma guerra no céu, acaba sendo uma coisa muito estranha, não é? Mas será que isso está na Bíblia? E essa guerra que houve no céu é uma guerra espiritual, uma guerra assim, digamos, houve uma guerra física? Como é que foi essa guerra? E o que é que tem a ver conosco nos nossos dias? Irmãos, já dizia que temos que ler Apocalipse capítulo 12, versos 7 até 9. Ok. Lemos o seguinte. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, com esse texto fica bem claro que houve um conflito e esse conflito começou no céu. Agora precisamos perceber quem são os personagens que estavam envolvidos. E o próprio texto nos deixa a entender alguns nomes, 2 nomes claros. O dragão é a primeira entidade, que se chama Diabo e Satanás. Ele tinha o seu exército de anjos. E também tem o nome de Miguel, que também tinha os seus anjos. Mais à frente nós vamos responder de fato quem é Miguel. Mas o importante é entender que este conflito tinha essas 2 personagens e os seus aliados. Agora, de que maneira nós podemos entender que o dragão conseguiu ter os seus anjos como seus aliados? Precisamos entender quem é esse dragão. Aliás, embora o texto já diga que é Diabo e Satanás, mas que lugar ocupava este anjo antes de começar essa rebelião no céu? Vamos ao livro de Ezequiel, capítulo 28, os versos 12, que encontramos o seguinte. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz assim, diz o Senhor Jeová, tu és aferidor de medidas, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Saltando para os versos 14, diz, tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Então nós vemos aqui nesses textos que era um ser privilegiado. Ele estava mesmo numa posição de privilégio. Porém, o que fez com que ele pudesse se rebelar contra Deus? O texto 15 diz que achou-se iniquidade nele. Agora a pergunta que nós fazemos, o que é iniquidade? Iniquidade é pecado. Significa que pecou contra Deus. Ao pecar contra Deus, colocou em causa o seu caráter. Por quê? Pecado, em definição bíblica, é a transgressão da lei. Então, ele transgride a lei de Deus, não estando mais em conformidade com o caráter de Deus. Então, isto fez com que ele desejasse estar na própria posição de Deus. Então, desafiou também, por conseguinte, a soberania de Deus. Queria estar no lugar de Deus. O que nos dá a entender isso é o livro de Isaías, capítulo 14, a partir dos versos 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então significa que ele também desafiou a soberania de Deus para além do seu caráter, transgredindo a sua lei. Então, sendo assim, o que ele fez? Colocou a lei de Deus como se ela fosse pesada para os seres angelicais. Então, tendo colocado essa lei como pesada para os seres angelicais, o que ele fez? Ele foi enganar os outros anjos para que pudessem estar do seu lado.
Então, ao enganar os outros anjos para estarem do seu lado, ele disse que a lei de Deus não era necessária para os anjos. E a lei de Deus torna Deus um ser tirano. Então, sendo assim, a Bíblia nos diz em Apocalipse 12, versículo 4, aquilo que foi a sua investida, não é? Aquilo que foi a sua investida. Ele investiu, ok? Para poder tornar os seres angelicais seus aliados. Nos versos 4 diz, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Nós vamos ver claramente que as estrelas referem-se a anjos. Então, sendo assim, ele teve esses anjos que estiveram ao seu lado. Então, qual foi o ato que veio por conseguinte? Desafiar a Deus. Por essa razão que o texto em Apocalipse 12 diz que o dragão e seus anjos. E anjos, a terça parte dos anjos que ele conseguiu enganar. Agora, foi um conflito, de fato, físico, foi uma guerra que, em algum momento, teve repercussões físicas. Então, nós podemos chegar à conclusão que sim, porque a Bíblia diz que foi expulso do céu. Então, se foi expulso, nós podemos chegar a essa conclusão de que foi expulso porque foi mandado sair mesmo sem querer. Houve uma resistência. Então, para que seja expulso, é preciso que haja uma guerra. Exatamente. A Bíblia diz que o santuário foi profanado. E eu entendo a questão da profanação, não só a questão da mentira que Lúcifer, dito Lúcifer, o diabo, colocou no céu, mas também a questão da guerra. No livro História da Redenção, na página 18, se não estou em erro, a irmã Ellen White diz que Lúcifer, o pretenso anjo glorioso, disse que estava preparado, depois de apontar os seus comparsas, permitam-me usar essa expressão, ele disse que estava preparado para resistir à força. Permitam-me ler só para não deixar as coisas. Diz assim, declarou então que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender o seu lugar no céu pelo poder da força. Força contra força. Está claro. Houve guerra no céu. A profanação do santuário não foi somente por causa da questão da mentira, mas também porque houve... É porque é um pouco complicado caber na nossa mente que num lugar, nem como o céu, houve guerra. Então, houve realmente guerra. Talvez a questão ficaria como é que os outros anjos acabaram caindo na cilada do diabo. Mas agora, se Deus fez um anjo perfeito, conforme lemos aqui em Ezequiel, capítulo 28, e vimos essa questão que Isaías coloca no versículo 12 do capítulo 14, quando ele questiona, como é que caíste do céu, ó Lúcifer? Quando nós olhamos para aquilo que Deus fez, a Bíblia nos deixa bem claro que ele fez um anjo perfeito, mas esse anjo rebelou-se. Por que Deus não destruiu logo? Porque lemos lá em Apocalipse que depois daquela rebelião houve guerra no céu. Lúcifer e os seus anjos, aqueles que decidiram se aliar a ele, foram lançados para a terra, não é? E a terra é onde nós habitamos. Daí que eles tentaram, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram. Daí que nós já vivemos num mundo de pecado, não é? Então, por que Deus não destruiu logo a Lúcifer? Quando houve essa guerra, era uma oportunidade ímpar, sendo uma batalha, aqueles que ganham, aqueles que perdem. Por que Deus não destruiu, eliminar logo de uma vez ao Lúcifer naquele exato momento, ou mesmo antes daquele momento? Muito bem. Recorda-se do texto de Mateus, capítulo 7, verso 20, em que nos é dito que pelos frutos nós somos conhecidos. Na verdade, esse texto foi citado por Cristo, mas ele foi vivido ainda lá no céu, depois dessa confusão toda. Porque Lúcifer colocou em causa o caráter de Cristo, o caráter de Deus, o caráter da lei. E neste contexto, ele foi expulso. Né? Se Deus tivesse decidido acabar com a vida de Lúcifer ali, iria colocar um ponto de interrogação na mente dos outros anjos sobre será que Lúcifer não estava certo sobre o que ele colocou? Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que Deus tinha poder, falo no sentido daquela época, ele teve a possibilidade de eliminar Lúcifer e apagar da memória até do próprio Lúcifer toda aquela situação
e eles viverem como se nada tivesse acontecido. Mas eles se tornariam uma espécie de seres programados. E isso não vai de acordo com o caráter de Deus. É a questão da liberdade de escolha que estaria a ser colocada. Há uma frase que comumente se diz que Deus é todo poderoso, mas escolheu ter uma fraqueza, que é ser rejeitado. Então, ele escolheu ser rejeitado, escolheu não fazer nada a respeito disso naquele momento e deixar que as coisas continuassem para que, pelos frutos, pudesse perceber quem está certo e quem está errado. Muito bem, eu gostaria de ler aqui um texto, Patriarcas e Profeta, página 15, que diz assim: mesmo quando foi expulso do céu, a sabedoria infinita não destruiu Satanás, visto que unicamente o serviço de amor pode ser aceito por Deus. A fidelidade de suas criaturas deve repousar em uma convicção de sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e dos mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequência do pecado, não poderiam ter visto então a justiça de Deus na destruição de Satanás. Houvesse ele sido imediatamente destruído, e alguns teriam servido a Deus por temor, em vez de o oferecer pelo amor. Então fica bem claro que Deus, se tivesse usado o seu poder para destruir de forma imediata a Satanás, os seres que ficariam ou que veriam aquele cenário não iriam devotar um culto ou uma adoração a Deus sincera, mas seria com base no medo de também ter a mesma consequência. Agora, existe uma coisa que nós precisamos entender sobre o caráter de Deus. Existe aquilo que nós conhecemos como o livre-arbítrio. Deus respeita a nossa liberdade de o adorar de forma livre. Não é o livre-arbítrio, segundo a minha observação, não é simplesmente a capacidade de nós termos que escolher entre certo e errado, mas é de também devotar um culto a Deus de forma livre. Ok? Então Deus, respeitando essa liberdade, ele não destruiu a Satanás. Deu oportunidade para que com o tempo o verdadeiro caráter dos seres angelicais se revelasse. Por essa razão que a consequência disso foi ter essa parte com ele, que são aqueles que aceitaram estar do seu lado. E a outra, os outros 2/3 preferiram ficar do lado de Deus. Então, o caráter de Deus foi vindicado por aqueles que ficaram do seu lado. De uma forma muito simples, nós podemos definir o livre-arbítrio como a capacidade de tomarmos decisões por conta própria. Agora, nós como seres que vivemos num universo criado por um Deus, que é regido este universo por leis, as nossas decisões devem estar de acordo com as leis que Deus estabeleceu. Então, daí que muitos costumam trazer a questão do livre-arbítrio para a escolha entre o bem e o mal, mas não funciona bem assim, porque o livre-arbítrio existe antes da própria existência do mal. Então, nós podemos usar aqui claramente que se Deus tivesse intervido dessa forma, eliminando ao Lúcifer, ele estaria, de uma certa forma, a contradizer aquilo que é seu caráter, conforme os irmãos já avançavam aqui. Agora, um dos pontos que eu queria também acrescentar aqui é o pecado do próprio Lúcifer. Os textos que lemos aqui, Ezequiel e Isaías, nos apontam para um Lúcifer que tem o desejo de ascender, não é? Aos céus, acima da congregação das estrelas de Deus, para ele estabelecer o quê? O seu trono. Nós sabemos que quem tem um trono no céu é o próprio Deus. E um reino não pode ser governado por 2 reis. Daí que houve uma guerra para que permanecesse apenas um rei. Mas qual foi o pecado dele? É que quando ele diz que subiria ao mais alto das estrelas de Deus, no Monte Santo de Deus, estabelecer o seu trono, ele diz que eu seria semelhante ao Altíssimo. Ele seria semelhante a Deus, ou seria Deus. E a Bíblia nos diz que Deus, o governo de Deus, ou o reino de Deus, está fundamentado na sua lei. E quando nós olhamos para a lei que Deus deu aos homens, os 10 mandamentos, o primeiro mandamento diz que não devemos ter outros deuses além dele. Então, este foi o pecado de Lúcifer, querer tomar o lugar de Deus, querer ser Deus. E nós vemos que, porque este conflito não terminou no céu, ele foi atirado para a terra, um tempo depois de sermos criados, ele foi tentar os nossos primeiros pais. E qual foi o pecado? É o mesmo. Quando ele diz que podiam comer da árvore que Deus havia proibido, mas que eles não iriam morrer, mas os olhos iriam se abrir e seriam como
como Deus, conhecendo o bem e o mal. E voltamos a encontrar de novo a transgressão da lei de Deus, começando pelo primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Então, hoje, a questão central neste conflito, por detrás de todos os conflitos, é justamente esse: se nós teremos um outro Deus além do nosso Deus, a quem você escolhe para servir. Mas temos o exemplo de Josué. Devemos, nós e a nossa família, servirmos a quem? Ao Senhor. Então, esta é uma lição muito impactante que nós precisamos compreender, porque para que haja amor, é necessário que haja o livre-arbítrio. Sem livre-arbítrio não há amor. E Deus é amor, e nós que adoramos a Deus, adoramos a Ele pelo amor que nós sentimos por Ele, porque Ele nos amou antes mesmo de nós lhe amarmos. Ele deu o seu Filho por amor, para que pudesse nos salvar dos nossos pecados. Eu acho que uma das questões importantes que na fala do irmão pude perceber é a questão do cerne do grande conflito. Nós sabemos que antes da criação da humanidade, o grande conflito não envolvia os seres humanos, porque ele começou no céu, entre Cristo e Satanás, entre Miguel e o dragão. Agora, a partir do momento em que o pecado entra neste mundo, a humanidade também passa a participar deste grande conflito. Agora, a pergunta que se faz é: o que é que os dois lados querem do ser humano? Exatamente. Então, o irmão já falou aqui que é uma questão de adoração, não é? Em Isaías capítulo 14, versículo 13, deixa-nos entender que Satanás quis se colocar como Deus. Para quê? Para ser adorado. Por essa razão que todos nós estamos envolvidos dentro desse grande conflito. A questão é a quem nós adoramos, de que lado nós estamos. E o que vai decidir isso são as nossas escolhas diárias, não é? Exatamente, porque há caminhos que parecem certos ao homem, mas o seu fim é a morte. Então nós entramos aqui para vermos o Senhor é guerreiro, porque se nós estamos num grande conflito onde começou no céu, Lúcifer foi derrotado e expulso para a terra, Deus na terra cria os seres humanos. Deus volta a descer para lutar por esses seres humanos, porque os seres humanos foram dados também o livre-arbítrio. Mas eles usaram mal o seu livre-arbítrio, porque as decisões que tomaram não estavam de acordo com a lei de Deus. Deus estabeleceu a lei, onde a regra era simples: não deviam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Poderiam viver em paz eternamente, desde que obedecessem a esta lei. Mas nós vimos em contrapartida que não obedeceram a esta lei, ou seja, usaram mal o seu livre-arbítrio. Daí que Deus desce de novo para ser o guerreiro deste homem, para lutar por este homem, para resgatar este homem. Então vamos aqui ver o que a Bíblia nos diz no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23 e 25, para respondermos à questão: o que significa dizer que Deus é um guerreiro. Diz o seguinte: depois de muitos dias o rei do Egito morreu e os israelitas continuavam gemendo debaixo da escravidão. Então clamaram, e ao seu clamor por causa da escravidão subiu a Deus. Ouvindo os gemidos deles, Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus olhou para os israelitas e viu a condição em que se encontravam. Aqui nos leva de volta para a questão do Egito. Foi depois desse clamor que Deus decidiu descer para lutar pelo seu povo. E nós hoje estamos escravizados pelo pecado. Agora, quando nós afirmamos que Deus é nosso guerreiro, o que isso significa? Eu gostaria que nós voltássemos ao cenário do povo de Israel. O que levou o povo de Israel a ir ao Egito? A causa principal foi a desobediência. Então, a desobediência fez com que eles pudessem ir ao Egito. E lá foram tornados escravos. Então, realmente, fazendo menção do texto que diz que o salário do pecado é a morte. A morte, em primeiro lugar, é a morte espiritual. Então, eles encontraram-se afastados de Deus. E como consequência disso, eles ficaram os 430 anos como escravos na terra estrangeira. Então, sendo assim, o que eles fizeram de seguida? Sentiram a necessidade de clamar por Deus. Por quê? Porque eles sabiam que Deus havia dado promessas aos seus pais, a Abraão, Isaac e Jacó, de que eles seriam levados a herdar a terra prometida. Então, essa esperança, ou essa mensagem de esperança que eles tinham, fez com que eles pudessem clamar pelo seu Deus. Agora, não é diferente conosco.
porque nós também entendemos que somos homens escravizados pelo pecado. Nesse caso, devemos sentir a necessidade de um Deus que possa nos libertar. E veja só, quando eles clamam por Deus, então Deus mostra a sua intenção de poder lhes libertar. Por isso que nós lemos aqui nos versos 25, que diz o seguinte, de Êxodo 2, e atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os, para dizer que Deus demonstrou a sua intenção de poder lhes salvar. Quando vamos ao Êxodo capítulo 12, versos 12, nós vemos o seguinte, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Então Deus mostra ser o Deus guerreiro, o Deus que luta pelo seu povo. Agora, algo muito interessante que nós encontramos aqui nesse texto de Êxodo 12, 12. O inimigo imediato, visível, não é, do povo de Israel eram os egípcios. Por essa razão que Deus diz que virei para poder eliminar o que é os primogênitos dos egípcios. Mas também diz que contra os seus deuses, também para dizer o quê? Que até os seres invisíveis que estavam por detrás do reino do Egito seriam também, neste conflito, derrotados para que o povo pudesse ser liberto. Então, a semelhança nossa nos dias de hoje. O conflito, conforme já dissemos em Efésios capítulo 6, a luta não é contra os homens, mas é contra os poderes das trevas. Então, significa que, se nós quisermos colocar o guerreiro à nossa frente para fazer cumprir a missão, mas não só, também para poder nos fazer chegar à herança que Deus deu ao seu povo nesse tempo do fim, o que precisamos fazer? Confiar no nosso Deus guerreiro, que Ele estará em frente nessa luta. Exatamente. Há um aspecto que eu gostava de ressaltar aqui. O povo de Israel, ele foi colocado como um povo sacerdote, um povo que deveria levar a mensagem da existência de Deus, não de um Deus, mas sim de Deus poderoso e único. Nessas condições, se formos a perceber toda a narrativa do livro de Josué, as batalhas que o povo de Israel enfrentou, visava mostrar para os outros, primeiro numa perspectiva mais humana, visava mostrar que todas as guerras que aconteciam lá eram de povos que tinham uma certa divindade, cultuavam uma certa divindade. Então a ideia era fazer com que o povo de Israel, vencendo, por exemplo, os amalequitas, eles deveriam saber que o Deus do povo de Israel fez com que os amalequitas vencessem a guerra. E é mesmo neste contexto que nós podemos perceber isso. Deus é guerreiro porque Ele é quem luta. A ideia primordial é que era que Deus pudesse lutar pelo povo e o que isso sucederia? Todos os povos que fossem derrotados passariam a saber da existência de Deus e do único Deus. É nesse contexto que Raab acaba entrando para a genealogia de Jesus Cristo. Agora, um dado que eu queria também acrescentar, porque disse antes no comentário que as forças que estavam por detrás do Egito eram invisíveis. Haviam forças por detrás dos egípcios a favorecerem este conflito para o lado dos egípcios. Mas pode ser que as pessoas questionem, de fato, isso não está muito claro. Até que ponto nós podemos afirmar isso? Por exemplo, nós vamos ao livro de Êxodo, capítulo 7, nós vamos ler no versículo 11, nós lemos o seguinte: e Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo que os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara, tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. O que nós vemos aqui? Um poder sobrenatural feito pelos magos do Egito. Então isso dá-nos a entender que em algum momento havia poderes invisíveis que estavam a atuar do lado do quê? Dos egípcios. São esses mesmos poderes que Deus os derrotou. Quando lemos aí em Êxodo capítulo 12, versículo 12, que não só os primogênitos seriam mortos, mas também os deuses seriam castigados por causa da sua obstinação. Um dos pontos importantes aqui que o irmão Edson já avançava, quando trazia o lado espiritual nesta guerra, que não é só com pessoas visíveis como tal, mas com os deuses do Egito, Deus lutou. Eu queria levar aos irmãos também a analisarem que quando nós estamos aqui nesta lição, o Senhor é o guerreiro, onde nós vimos o povo a lutar contra os cananeus, a expulsar os cananeus.
nós vamos ver que os cananeus também eram um povo idólatra, que adoravam a deuses. Agora, quem está por detrás dessa adoração, desses deuses, é o próprio Satanás. Não é? Então, para levar as pessoas a transgredir aquilo que é a lei de Deus, não é? Principalmente partindo do primeiro mandamento, não ter outros deuses além do nosso Deus. Agora, o autor aqui diz uma coisa interessante, de que Deus está em guerra. Deus está em guerra contra o pecado e não tolerará para sempre a existência dele. Isso é que tem que ficar claro aqui. Jesus Cristo, o nome Jesus Cristo significa aquele que salva do pecado. Jesus Cristo, quando veio morrer por causa dos nossos pecados, para nos salvar do pecado. Por isso que Deus não tolerará o pecado para sempre. Ele ama-nos, mas ele odeia o pecado. Por isso que quando lemos a Bíblia, vimos que pela destruição de Satanás e dos ímpios, porque quando foram expulsos do céu, não foram eliminados por completo, mas Deus estabeleceu um dia em que irá eliminar tanto a Satanás, aos seus anjos e ao próprio pecado. Agora, nós sabemos que isso vai ocorrer depois dos mil anos, não é? Agora, o que é que vai acontecer? É que Deus preparou um fogo de enxofre, mas esse fogo de enxofre não foi preparado para as pessoas, mas sim para o diabo e os seus anjos. Agora, por que lá haverá pessoas? São todos aqueles que terão rejeitado todas as oportunidades que Deus concede a cada um de nós hoje, de nos arrependermos dos nossos pecados, abandonar os nossos pecados e nos entregarmos a Ele. Então, se nós não fizermos isso naquele dia, Deus querendo destruir o pecado, seremos atraídos para o fogo de enxofre e também seremos eliminados. Mas se escolhermos hoje, nos posicionarmos do lado de Deus, permitir com que o Espírito Santo opere na nossa vida, claramente acharemos vitória sobre o pecado, assim como Jesus Cristo teve a vitória sobre o pecado. O homem é concedido a vitória sobre o pecado pela força divina, porque este é o propósito pelo qual Jesus Cristo morreu por nós, de nos salvar do pecado, não nos salvar no pecado, o que muitos hoje dizem. Então, nós precisamos ver isso. E o último parágrafo diz que uma vez que o pecado entrou na existência humana, não há terreno neutro. Todos são do lado de Deus ou do lado do mal. Então, quando alguém, por exemplo, afirma que é-nos impossível vencermos o pecado, o que essa pessoa está a fazer sem se aperceber, está-se a colocar do lado do mal. Por quê? Por ocasião da vinda de Jesus Cristo, haverão dois grupos. Mateus 25 mostra esses dois grupos. Temos as ovelhas, temos os bodes, não é? Então, o que são ovelhas? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e seguem de acordo como Deus diz que ela deve ser seguida. Ou seja, Jesus diz que eu tenho ovelhas, elas ouvirão a minha voz e vão reconhecer a minha voz, ou seja, vão obedecer essa voz que ouviram, mas os bodes não. Por isso que o pastor dos bodes nunca fica à frente e vai, ele fica atrás, porque cada bode quer traçar seu próprio caminho, mas o pastor das ovelhas está sempre em frente, basta falar, as ovelhas ouvem e obedecem essa voz. Agora, se nós temos que não é possível vencermos o pecado, qual será a diferença entre aqueles que serão queimados no fogo de enxofre por não ter abandonado o pecado e nós que também não teremos abandonado o pecado? Isso anula o trabalho de expiação do nosso Jesus Cristo. Porque se Ele está lá, devemos confessar para Ele expiar os nossos pecados, serem apagados do céu, dos registros celestiais, de tal forma que possamos ser vindicados, para que naquele dia, quando Ele vier nos buscar, possamos estar com Ele no céu. Não sei se queriam dizer algo antes de entrarmos para o Senhor luta por vocês. Ou podemos avançar? Só queria mesmo dizer que aquilo que o irmão Cipriano aqui disse, muitos infelizmente não conhecem o caráter da missão de Cristo Jesus. A missão de Cristo Jesus, quando veio a este mundo, foi de fato derrotar o pecado. E nos dar poder suficiente para podermos também derrotar o pecado. Quando nós vamos ao livro de Mateus, capítulo 1, nos versos 21, diz assim: e darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, a própria Bíblia já defende a questão de vitória sobre o pecado. E se nós declararmos que não é possível vencer o pecado, o que nós estamos a fazer, estamos a dizer, de outra maneira, estamos a dar resposta negativa àquilo que o príncipe do exército do céu disse a quem? A Josué.
Não estou nem de um lado nem do outro. De que lado você, Josué, está? Então Josué escolheu estar do lado de quem? Do Senhor. Por isso que obedeceu todas as orientações que vieram a seguir. Então, todos aqueles que estiveram do lado do Senhor nos dias de hoje irão acreditar que é possível vencer o pecado. Por quê? Porque o guerreiro está à frente. E esse guerreiro quem é? É Cristo, que venceu. Então, se Cristo venceu, nós também iremos vencer. A semelhança do povo de Israel. Cristo venceu, ou seja, o príncipe do exército venceu e o povo também venceu. Então, isso está muito claro, segundo a Bíblia. Nós também somos guerreiros. Deus é guerreiro e nós também somos guerreiros. Nós somos tidos como a igreja militante. Na verdade, por mais que ninguém diga, isso é algo claro, vívido. Hoje temos mais propensão para fazer o que é errado do que fazer o que é certo. Exatamente. Então, neste contexto, nós também nos tornamos guerreiros. Lutamos contra o pecado. E é importante que nós nos revistamos da armadura. E não só. Jesus Cristo diz no livro de Lucas, capítulo 11, peçam a Deus que vos será dado. E eu penso que, por mais que possamos dizer aqui, pedir bens materiais, nós devemos pedir habilidade e discernimento espiritual. E, acima de tudo, muito equilíbrio, muita força e disposição para fazer o que é certo, independentemente das agruras, dos ventos, das tempestades dessa sociedade nos dias atuais. Agora, o ponto também mais importante aí para finalizarmos essa lição é que devemos estar cientes de que não existe um terreno neutro. Temos que nos posicionar. E o irmão já dizia que a igreja é uma igreja militante. Esse termo militante deixa bem claro que a igreja está em uma constante batalha, está em um grande conflito, porque o próprio Satanás, a Bíblia, em Apocalipse 12, no versículo 12, depois de termos visto que ele foi expulso do céu, diz que, por isso alegrai-vos, ó céus, e todos vós que neles habitais, que são os anjos. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então nós vimos aqui claramente que Satanás está irado contra todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Então ele, sabendo disso, cria guerras na igreja. E foi quando os homens dos Satanás dormiram, Satanás aproveitou-se e plantou o joio. E aí temos o joio e o trigo. Por isso que a igreja é militante, porque há uma batalha entre o joio e o trigo. De que lado você está? Você é um joio ou você é um trigo? Pelos seus frutos. A Bíblia diz que os conhecereis. A nossa responsabilidade é conhecermos a nós mesmos primeiro. E depois nos questionarmos se nós realmente conhecemos a Deus. Porque o achar que conhecemos a Deus não significa necessariamente que nós conhecemos a Deus. E na lição da quarta-feira, o Senhor lutará por vocês. Qual era o plano original e ideal de Deus a respeito do envolvimento dos israelitas na guerra? Será que era o desejo de Deus que o seu povo fosse um povo que estivesse envolvido em guerras? Este não foi o primeiro plano de Deus, né? Êxodo capítulo 14, versos 14, podemos ler, diz o seguinte: o Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Estamos aqui perante uma situação da perseguição do povo de Israel depois da saída do Egito. Então, o povo de Israel, os hebreus estavam encurralados, não sabiam o que fazer. E Moisés fala ao povo de Israel, dizer que, olha, o Senhor pelejará por vocês e vocês não precisarão fazer nada. E é importante nós percebermos de que este sempre foi o plano de Deus, desde o princípio. Deus quis que nós não nos envolvêssemos tanto, não sei se é o termo adequado, em termos de batalhas. Falo do povo de Israel, eles não precisavam tanto entrar em guerras. Deus faria tudo por eles. Agora, nós podemos ver ao longo da Bíblia vários exemplos vívidos. Gedeão, os 300, Eliseu, quando pediu a Deus para que o seu servo pudesse contemplar a legião de anjos que estava ali para batalhar. Exatamente. Então, está claro,
está claro que sempre Deus quis que o povo quis lutar as batalhas do povo, né? Porque se formos a perceber desde sábado, nós podemos perceber que Deus é quem planeava tudo. Tudo que o povo de Israel deveria conquistar, Deus é quem planeava. Ainda estávamos na época da teocracia. Deus é quem planeava, é quem fazia o processo da execução. Mas, então, sempre foi o desejo de Deus que o povo de Israel não se envolvesse como tal, mas que fosse o próprio Deus lutando as guerras. Veja que o autor aqui diz que Deus era o guerreiro. A iniciativa pertencia a ele. O Senhor estabeleceu a estratégia, definiu os meios e conduziu a campanha. Se Yahvé não lutasse por Israel, eles não teriam possibilidade de sucesso, conforme já dizia o irmão. Mas a pergunta que quero colocar é: se nós vimos que não era plano de Deus que Israel se envolvesse em guerras, qual é o perigo para nós hoje? Porque nós também estamos numa guerra. Qual é o perigo hoje para nós de irmos a uma guerra sem a presença do Senhor? Porque várias histórias que nós podemos ver do povo de Israel, vamos encontrar momentos que o povo avançou sem a autorização do próprio Deus, ou seja, avançou sem Deus e houve uma derrota. Agora, qual é o perigo para nós hoje, como povo de Deus, avançarmos nessa guerra sem a presença de Deus na nossa vida? Okay. Antes de responder de forma direta essa questão, gostaria de ler o Êxodo, capítulo 23, nos versos 27 e 28, que diz assim: enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os seus inimigos se virem às costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Então, o plano de Deus, de fato, não era que o povo pudesse lutar. E Deus já havia apresentado que estratégia ele usaria para poder expulsar os povos inimigos da terra que Deus havia prometido aos pais do povo de Israel. Agora, sendo assim, esta questão, não é, de Deus poder ir adiante do povo era condicional. Exatamente. Qual era a condição? Vamos mesmo ao Êxodo 23, versos 20 até 23. Nos versos 20 diz: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Então, o que nós vemos aqui? Que esta vontade ideal de Deus, original de Deus, de que o povo não lutasse, era baseada numa condição, que o povo fosse obediente e ouvisse a voz do Senhor. Todas as orientações deviam ser atendidas. Agora, a questão que foi feita aqui: qual é o perigo de nós avançarmos sem que Deus esteja à frente? É claro, aquilo que aconteceu com o povo de Israel. Ser o quê? Ser, em algum momento, deixado o próprio Deus de rejeitar o próprio povo. Porque diante de todos aqueles que rejeitaram as orientações de Deus, ninguém entrou na terra prometida. Somente dois que obedeceram. Quem são? Josué e Caleb. Então nós temos aqui, na verdade, um grande ensinamento. De que se nós dermos os passos sem confiar ou sem andar com o Senhor, confiando nos nossos próprios méritos, então deixando de lado aquilo que Deus nos dá como guia, a sua palavra, então nós encontramos-nos perdidos nessa batalha. Sobre essa questão, de uma forma específica, que tipos de batalhas se trata? Né? Qual é o perigo de nós dirigirmos a batalhas sem a anuência de Deus? Tudo bem, mas que tipo de batalhas? Será que nos dias atuais nós devemos, trata-se de batalhas, de empunhar armas? É exatamente isso que eu quero saber. Eu acho que é uma questão pertinente. Voltamos novamente ao Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra a carne, é contra os príncipes deste mundo. Os príncipes deste mundo, as potestades do ar. Agora, o que isso nos dá a entender em algum momento? Que o conflito que nós temos é contra a tentação que sobrevém para nós. Porque Satanás, o que ele traz para nós?
são tentações. Então, os nossos conflitos são, de fato, diários. Não pensemos que o nosso conflito começa a partir do momento em que tomamos a decisão, por exemplo, de ir pregar o Evangelho. Isso é apenas uma batalha, mas as batalhas são individuais. Todos os dias nós enfrentamos batalhas. Então, as tentações, muitas das vezes, elas vêm como o quê? Como o laço do inimigo, como as armadilhas do inimigo para poder nos alcançar. Então, se nós andarmos com Deus todos os dias, porque o próprio Deus nos prometeu a sua presença, ele diz que enviaria um Consolador. E quem é esse Consolador? O Espírito Santo. Então, nós devemos todos os dias pedir a presença do Espírito Santo para que seja Ele nos guiando, de modo a cada dia vencermos as batalhas. Exatamente. E neste contexto, eu gostava de deixar claro para os irmãos que nos assistem aí. Uma vez nós tivemos uma situação de algumas irmãs que estavam possessas de demônios. E alguns de nós decidimos ir lá ajudar. Mas sucede que nem todos estávamos preparados. E algumas pessoas foram, de certa forma, envergonhadas pelo demônio. Foram envergonhadas, foram expulsas. Em algum momento nós até achamos que se calhar o demônio poderia vir a falar da vida particular das pessoas. Mas o que eu gostava que nós entendêssemos é justamente isso. A nossa batalha é mesmo espiritual. Quando nos dirigirmos em qualquer circunstância, quer para o trabalho, quer numa situação dessas, onde vamos orar por alguém que está acometida de demônios, devemos ir com Deus, não ir de uma forma, porque eu sou uma pessoa de oração, costumo ir à igreja. Não, deve haver um preparo acurado para isso. Ok. Só acrescentar um detalhe aí importante, conforme já avançávamos aqui, que a nossa luta não é contra os homens, né? Mas nós sabemos que estamos nessa batalha contra o nosso inimigo, que é o Satanás. Agora, aqui no livro de Filipenses, nós encontramos a mensagem muito interessante para o dia a dia dessas batalhas, porque lá encontramos que posso tudo em quê? Naquele que me fortalece. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Então, se nós podemos tudo naquele que nos fortalece, significa que podemos sim enfrentar essas batalhas e sairmos de lá vitorioso, porque aquele que nos fortalece, de todas as batalhas que ele enfrentou, ele saiu com a vitória. E nós vimos aqui que Deus está em guerra contra o pecado. Nós vimos essa lição, o autor diz que Deus está em guerra contra o pecado. Ai daquele que preferir agarrar-se ao seu pecado. Então precisamos realmente confessar esses pecados e abandoná-los, porque a chave na nossa jornada para entrarmos em Canaã Celestial é a mesma chave que o povo teve para entrar na terra prometida. A obediência é a palavra-chave. Aqui o autor traz uma citação de Ellen White aqui. Diz o seguinte: não planejou que eles adquirissem a terra prometida por meio da guerra, mas pela submissão e obediência incondicional aos seus mandamentos. Então, Deus nos chama hoje, no Éden, para que o casal permanecesse. Deviam ser obedientes aos mandamentos de Deus. Hoje também somos chamados a sermos obedientes aos mandamentos de Deus, porque foi aos mandamentos de Deus que Satanás não foi fiel. Então, a obediência faz parte daquilo que é o propósito de Deus para com seu povo hoje. Devemos obedecer aquilo que é a vontade de Deus. Desculpa, antes de irmos à lição da quinta-feira, eu gostaria que nós destacássemos algo muito importante que essa lição traz acerca do que fez com que Deus de fato desistisse, ou seja, não fosse adiante do seu povo, assim conforme havia feito lá no Êxodo, na saída, na libertação do povo. Quero convidar os irmãos a irmos ao Êxodo 33, versos 1, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Enviarei um anjo adiante de ti. E lançarei fora os cananeus, os amoreus, os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. A uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és fogo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Então nós vemos aqui que
o povo endureceu o seu coração. Isto é o que impediu com que Deus fosse adiante. Por essa razão que Deus diz que enviaria o quê? O seu anjo para que estivesse adiante. Agora, a missão nos leva ao texto em que encontramos a história da redenção, página 134, que diz assim: se os filhos de Israel não tivessem murmurado contra o Senhor, ele não teria permitido que seus inimigos fizessem guerra com eles. A questão de murmuração é o que impediu com que Deus pudesse colocar o seu plano original. Isso é muito importante, porque nos dias de hoje nós também podemos estar a enfrentar os mesmos problemas. E nós temos aqui textos, por exemplo, de Êxodo capítulo 15, versículo 23 e 24, onde o povo murmura contra Deus porque não tinha água. Êxodo capítulo 16, versículo 2 e 3, em que o povo murmura contra Deus porque não tinha mais o que? Comida. Exigem ou murmuram para que Deus possa colocar comida diante deles. E nós também temos em Êxodo capítulo 17, versículo 3, onde voltam a murmurar também por causa da falta de água. Então, onde Deus estava a provar o seu povo, para ver se de fato o povo confiava nele e confiava nos sinais que mostrou anteriormente, o povo voltou a se revoltar contra Deus, a murmurar contra Deus. Agora, a pergunta que nós podemos fazer é: será que nos nossos dias nós não temos tido murmurações? Será que o povo de Deus não poderá estar a expulsar a presença de Deus por causa das murmurações? Lembremos-nos, Deus nos disse que em Atos capítulo 1, versículo 8, eis que sereis cheios de poder e saireis e sereis minhas testemunhas. Isso é uma promessa do derramamento do Espírito Santo. A pergunta é: será que nós temos tido esta promessa se cumprindo em nós? Ou tem havido em nós murmurações? Eu queria destacar algumas murmurações que nos nossos dias nós temos feito. Por exemplo, quando são nos apresentados textos nos testemunhos, né, do Espírito de Profecia de forma clara, o que nós costumamos dizer? São apenas conselhos. Isso, colocando isso como se fosse algo opcional. Segue quem quer e quem não quer não segue. Outra murmuração: essas mensagens são alarmistas. Não é isso que se diz quando, por exemplo, se fala sobre os sinais dos tempos do fim? Que não alarmem o povo. Então, nós vivemos em meio a essas murmurações. E expressões como, por exemplo, estamos a apressar a angústia, mostra-nos esse assunto na Bíblia. São murmurações que o povo de Deus tem feito hoje contra o próprio Deus, quando Deus levanta os seus fiéis servos para quê? Para alertar o povo sobre a urgência do tempo em que nós vivemos e a necessidade de um preparo. Então, há que nós voltarmos a nossa atenção nessa questão e vermos as nossas murmurações e nos arrependermos enquanto ainda é tempo, porque assim como Deus rejeitou o povo de Israel, ainda pode nos rejeitar igualmente. Exatamente. Eu gostava de ir justamente para esse aspecto. Como é que podemos conciliar? E esta pergunta é para você também aí em casa, irmão. Como é que podemos conciliar a questão da murmuração ser um pecado que pode nos extirpar do povo de Deus com o fato de nós sermos a última igreja, né? A última igreja nesta geração, né? Como conciliar esse aspecto? É interessante. Eu gostaria de dizer o seguinte sobre essa questão. O povo de Israel, os que saíram do Egito não foram os mesmos que entraram, e os que cometeram essas murmurações são justamente aqueles que estavam onde? No Egito, e murmuraram contra Deus. Então o que Deus disse? Nenhum de vocês vai entrar na terra prometida. Morreram todos e só entraram 2. Mas não só os 2, aqueles 2 entraram. Entrou o resto do povo de Israel. Então nós podíamos questionar: os que entraram são somente Caleb e Josué, ou entraram várias pessoas junto com eles? Entraram várias pessoas junto com eles, mas não são os mesmos que saíram de onde? Do Egito. O que isso nos pode ensinar? Que, sendo nós a última geração que vivemos nesse tempo, poderemos também estar a prefigurar aquilo que aconteceu com o povo de Israel no passado. Só poderão entrar aqueles que não estiverem dentre aqueles que vão murmurar. Deus, às vezes, pode preferir que a geração dos que murmuram possa fazer o quê? Possa ser rejeitada para que entrem aqueles que, de fato, não murmuram. Eu não sei se, de fato, satisfiz essa questão, mas a minha ideia, a minha intenção é dar a entender que os que murmuram não poderão ser a geração que, de fato, vai entrar na Terra Prometida, em Canaã Celestial. Vejamos que uma das coisas que cria condições para a murmuração, porque já mesmo estamos na lição da quinta-feira, quando se faz essa comparação entre as duas narrativas de guerra que nós encontramos sobre os Malequitas, assim como a tomada de Jericó. Então, aqui falava-se da questão da murmuração, olhando para aquilo que foi o povo no passado.
Mas um dos elementos que cria condições para a murmuração é a indiferença que existe entre nós. Então, quando nós somos indiferentes, nunca nos posicionamos, acumulamos assuntos que vão nos fazendo murmurar a cada momento que aconteça algo na casa do Senhor. Então, se nós fôssemos pessoas que conseguem se posicionar, nós não teríamos muito esse problema de murmuração da nossa parte. Então, por isso que Deus abomina essa questão de murmuração. Devemos saber nos posicionar, principalmente em tempos de crise. Agora, o que eu queria que analisássemos aqui é o que a experiência de Jericó nos ensina sobre a vitória espiritual depender mais da fé do que propriamente das estratégias humanas, porque acredito que nós estudamos e vimos o que foi necessário antes de Jericó ser dado aos israelitas, a Josué e aos israelitas. Agora, o que é que isso nos ensina? De dependermos sempre a nossa vitória espiritual, depender da fé do que propriamente das nossas estratégias humanas. Podíamos ler o Josué 6, versículo 20 aqui. Em casa, acredito que podem ler a partir do 15, mas nós vamos ler o versículo 20 e vamos compartilhar o que nós podemos aprender deste evento. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomada. Então, quando nós olhamos sobre a tomada de Jericó, nós vimos que Deus operou de forma milagrosa, não é? Então, o que nós podemos aprender sobre este evento, né, que ocorreu aqui, que é uma segunda melhor opção? Ok. Talvez eu devesse começar dizendo que a primeira opção, conforme vimos alguns minutos atrás aqui, o povo de Israel poderia se isentar de envolver-se ativamente na guerra. Mas percebendo Deus que o povo, parece que o povo tinha uma ânsia de se envolver, mas cometendo alguns erros, o povo acabou se envolvendo e Deus quis envolver também ativamente o povo de Israel, acabou permitindo para que o povo pudesse se envolver ativamente. E isso faz com que o povo também se sentisse importante, não que não fosse, mas se sentisse importante. Agora, é importante da nossa parte também compreendermos que Deus, devemos nos dirigir a Deus a todo momento, não somente quando temos uma batalha a enfrentar, mas a todo momento. Então, quando advir uma batalha, nós estaremos preparados. Então, temos que ir a Deus com fé e, pela fé, nós já somos mais que vencedores. Amém. Quando nós vamos à Bíblia, nós vamos encontrar um texto que diz que confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, isso nos mostra claramente que as melhores estratégias são as estratégias de Deus do que as nossas, porque nós somos muito limitados naquilo que nós vemos. Mas Deus vê além daquilo que nós vemos com os nossos próprios olhos. Nós podemos olhar para um inimigo visível e achar que tudo termina ali. Mas Deus vê que existe por detrás daquele inimigo visível um inimigo invisível que é suficientemente mais poderoso que nós, porém menos poderoso que o próprio Deus. Então, Ele melhor lutará nessa batalha. Agora, o que é interessante? Eu vejo que a segunda melhor opção de Deus é Deus lutando com o povo. A primeira opção de Deus é Deus lutando pelo povo. Então, essa segunda melhor opção ainda assim se deu bem, porque é Deus quem estava a conduzir. Conforme nós já vimos, Deus é o guerreiro do seu povo. Vejamos que aí houve um envolvimento entre o divino e o humano, porque quando lemos aqui no próprio capítulo 6, nós vimos que os sacerdotes tiveram que tocar trombeta 7 vezes. Só foi na 7ª vez que foram ditos para gritar, porque Deus já havia lhes dado a cidade de Jericó. Então, nós precisamos cooperar com Deus, para que Deus possa operar. Se formos a ver a questão de se tocar a primeira, a segunda, a terceira, muitos poderiam ter desistido. Vejamos que a cidade era super fortificada.
Eles não tinham máquinas para destruir os muros de Jericó, mas apenas tocando trombetas no comando de Deus. Os muros caíram e eles puderam entrar e tomar a cidade. Então isso nos mostra que Deus hoje deseja cooperar com cada um de nós na sua obra. Nesta empreitada que nós temos de levar almas a Cristo, salvar essas almas do reino ou das cidades das trevas, para que possam ir para a cidade da luz, para que possam ir para o reino da luz. Nós enfrentaremos batalhas e vamos enfrentar gigantes, não é? Mas a Bíblia nos garante que se nós estivermos do lado do nosso Deus, Ele é o nosso guerreiro, Ele vai lutar pelas nossas batalhas e nós sairemos vitoriosos. Então, só para terminar aqui, o último parágrafo desta lição diz que o envolvimento de Israel em conflitos armados tornou-se uma maneira pelo qual o povo desenvolvia confiança incondicional no auxílio de Yahvé. Ainda assim, Israel era sempre lembrado de que o resultado de cada batalha estava em última análise nas mãos do Senhor. A única maneira de influenciar o resultado de um conflito militar era por meio da atitude de fé ou de incredulidade nas promessas de Deus. Então nós precisamos realmente crer no Senhor e confiar nele. Ele vai nos conceder as vitórias sobre o pecado. Então assim chegamos no fim do estudo da nossa lição, mas vamos abrir este momento para últimas considerações. Irmão Vitor, o conflito por detrás de todos os conflitos é um conflito espiritual. A guerra que nós estamos a viver é uma guerra espiritual que se repercute nos nossos dias. Então, o meu apelo a todos nós é que em cada instante tenhamos em consciência, em consideração que tudo o que está a acontecer é uma repercussão da guerra que há na dimensão espiritual. Então, que o Senhor lhe abençoe e agradeço bastante pelo convite. Obrigado. Amém. Nós é que agradecemos, em nome do IAG, pela presença do irmão Vitor. Esperamos contar com a sua presença para mais lições, se Deus permitir com que isso aconteça. Muito obrigado pela sua presença. Também, de igual forma, vamos abrir o espaço para o irmão Edson deixar as últimas considerações. Eu gostaria de ler o texto de João, capítulo 16, versículo 33, que diz: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós temos a garantia de que aquele que nos guia, aquele que é o nosso guerreiro, já venceu o mundo por nós. O que nós precisamos fazer é apenas crer e obedecer. Então, que Deus possa abençoar esta lição e quero mais uma vez agradecer aqui ao convite que me foi feito. Muito obrigado. Muito obrigado. E terminamos deixando o texto de Gênesis 15, versículo 1. Tal como Deus deixou para Abraão, nós também queremos deixar aos queridos irmãos que nos acompanham do outro lado. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então Deus é o nosso escudo nesta batalha, Ele vai nos proteger. O que nós precisamos fazer é nos revestir da sua armadura e sairemos vitoriosos desta batalha, deste grande conflito entre o bem e o mal. Nos despedimos desta forma, contamos com a vossa presença para mais um estudo na próxima semana. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. IAG, juntos avançaremos.